dia, meu povo. Acorda para ter aula de literatura. Enfim, meus queridos, aqui é o professor Danilo Lado, né? Vocês estão me reconhecendo aí. Tô gravando essa aula aqui, já que a gente vai ficar de aula online. Eu já ia gravar essa aula, né? Porque ainda ia passar essa semana aqui em casa. Cirurgia correu tudo bem. Vocês estão vendo aqui, tô de óculos escuros porque essa parte aqui da minha casa tem um pouco de sol. E o meu outro quarto ali tá um pouco ruim de gravar, então vou gravar aqui na sala. Tenho que me manter de óculos escuros com qualquer situação que tenha sol, mas tirando isso, eu estou praticamente 100%. Claro, o olho ainda atrapalha, tem que ficar usando coleira a cada 3 horas, algumas pequenas dificuldadezinhas que não são nada de perigosas, é o normal da cirurgia. Amanhã eu vou voltar aí ao médico para que ele faça uma nova avaliação e veja como é que está a minha situação. Até estava planejando voltar para as aulas sexta-feira, sendo que agora como a gente está online é melhor ainda, né? Enfim, gente, vamos lá falar sobre o barroco, né? Assim, resolvi falar sobre o barroco por quê? Ah, professor, pensei que você ia falar de hífen, né? Só começou assim, falou processo de formação de palavras, tal. E aí o senhor puxou esse freio de mão agora por quê? Então, eu puxei esse freio de mão aqui porque gramática eu acho melhor estar ali com vocês para tirar mais as dúvidas. Literatura eu acho mais prático passar em videoaulas. E principalmente o barroco. Por quê? Porque o barroco tem muita imagem. O barroco ele trabalha muito com formas. E aí é bom vocês terem aqui esse contato, porque aqui, ó, imagenzinha aqui, ó, bem bonitinha aqui, ó. Tá. Que a gente tem essa questão, né? Então, o que é o barroco? Primeiramente, antes de se falar do barroco, vamos pegar aqui o que aconteceu antes do barroco. Então, a gente tem ali em Portugal, né? A gente tinha o classicismo e no Brasil a gente tinha o quinhentismo. Agora a gente vai deixar Portugal de lado. Camões, muito massa, mas agora a gente vai passar para uma outra região, que é a nossa casinha, né? A gente viu ali o quinhentismo, e o quinhentismo não era necessariamente literatura, claro. Se perguntar, você diz que é, mas a gente sabe, né? A gente viu ali, se a gente colocar ali aquele critério mais técnico mesmo, sobre a definição, a gente vai ver que né? Que está mais para a história, na minha opinião. Mas como a gente está aqui para estudar o que a gente manda, e já é de praxe a gente estudar essa questão na literatura, né, aqui em português, né, na matéria de português. Então, aqui a gente dá tudo. Dá tudo não, né? A gente dá todo o conteúdo. Enfim. Então, aqui a gente passou por aquele período ali do descobrimento do Brasil, né? Deixa eu fechar essa abinha aqui. A gente passou aqui do descobrimento do Brasil para o quê? Para um Brasil que estava começando a ser construído. Então, quando a gente pegar ali o contexto histórico, a gente vai ver melhor. A gente já tem ali uma espécie de semi-construção do Brasil. Então, aqui já existia as brasilidades. Então, o Brasil, ali na Bahia, minha Bahia, terra maravilhosa, terra de muita história, né? Assim como João Pessoa também, e a Paraíba tem muita história. Aqui o Nordeste é fantástico em termos de história. Então, a gente tem aqui essa como é que a gente tem aqui esse surgimento, né, dessa cultura local brasileira e principalmente um estilo de escrita que já vai ser brasileiro e não mais um estilo puramente português ou propriamente estilo nenhum, né, que era o que tinha aqui, né, que eram vários escritos descrevendo a situação. A gente tinha ali algo mais na literatura ali com os padres que vinham para cá, né, que era a literatura de catequese. Mas mesmo assim, nessa literatura de catequese era, como é que se diz? Mesmo nessa literatura de catequese, ainda o foco maior era mais ensinar do que a própria arte. Enfim, então aqui a gente entra no barroco.
Vocês lembram lá do contexto histórico do classicismo, que a gente estava numa situação de mundo, né? Um pouco mais complicada ali com a reforma protestante, né? O que é a reforma protestante? É quando surgiu o protestantismo, alguns países aderiram, né? Como a própria Inglaterra, viraram protestantes e como é que se diz? Sim. E depois disso a Igreja Católica sentiu o golpe, sabe? Deu aquela entrada, ela tutubiou e aí ela resolveu aderir também e investir num modelo artístico que pudesse fazer aquela propaganda, né? Hoje a gente tem muito isso de arte atrelada à propaganda política, propaganda ideológica, propaganda religiosa. A Igreja Católica, obviamente, sempre foi ali uma grande, como é que eu posso dizer assim, uma grande contribuidora para a arte, né? Muitos artistas eles faziam artes para a igreja, mas agora é outro patamar, principalmente depois ali que aconteceu o Renascimento, aconteceu o Classicismo, e depois do Classicismo houve até um pouco antes, mas agora houve uma centralização muito grande no artista. Tem toda a história dos mecenas da Itália, que a posteriori vocês vão ver história, que eram caras que eles financiavam certos artistas na situação ali da Itália, né? Que é mais ou menos onde vai surgir o Barroco. Enfim, e o Barroco, se o classicismo ele dura pouco menos de 100 anos, o Barroco ele dura mais. O Barroco aqui, ele começa em 1600, ali, comecinho, finalzinho de 1500, e ele vai até o século XVIII, ou seja, até 1700 e uns muitinho. Até tal, aqui no Brasil chega até perto ali do final, a arte ainda continua sendo explorada. Claro, isso aqui, essas datas aqui, elas são mais no sentido de o tempo que essa escola literária ela ficou no seu auge, né? Então, nada, obviamente, quando o Barroco acabou entre aspas nessa data, ainda existiam autores barrocos, mesmo já sendo produzido o classicismo, mas aqui a gente está falando mais de foco, né? Porque aqui o foco do Barroco aqui é por aqui pelo Nordeste, principalmente ali na Bahia, e depois o foco, né, vai mudar para Minas Gerais, que isso aí já é o assunto da próxima escola literária, que são os centros que o Brasil teve, né? Então, aqui a gente tem o que? A gente tem a estrutura do Barroco. Então, o que é o Barroco? Primeiro, tem esse nome Barroco. O nome Barroco é uma homenagem a uma pedrazinha irregular, que é essa pedrinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, é uma pedrazinha que ela não é uma pedrazinha redonda, ela é irregular, ela é cheia de formatos, né? E aí, esse não vai ser inspirado nessa pedra. Por quê? Porque o Barroco, ele é nada mais, nada menos do que como eu tinha dito anteriormente, ele é uma escola literária muito focada na Igreja Católica, nos dilemas cristãos, principalmente nos dilemas católicos. Então, tem muito a questão da irregularidade da própria alma humana. Ele procura representar isso. Existe a questão da fé também, que é muito presente no Barroco, obviamente, né? Tem a questão do pecado, tem a questão de como nós, né, seres humanos, somos incompletos, segundo a cosmologia cristã, até muitas outras cosmologias, mas principalmente ali, dentro de uma visão cristã, nós somos pecadores. Nós temos que pedir perdão o tempo todo, e nós somos seres que vivem num mundo de provações. Então nós temos que nos provar boas pessoas para o quê? Para podermos irmos ao céu. Mas, ao mesmo tempo, nós sempre vamos errar e sempre vamos pecar. Então, tem muito essa questão, como a gente já pode ver aqui, no enterro aqui do Conde Orgaz, já pode ver aqui, ó, olha as cores, como trabalham uma dualidade. Ao mesmo tempo que tem aqui, ó, esses pretos, tem o amarelo, tem o branco,
tem aqui a figura da Nossa Senhora, né, junto com o Jesus Cristo, a ascendência, né, do conde aqui que está sendo enterrado, sendo recebido, né, é, é uma, é de um, assim, você olha e você fica o tempo todo, caraca, que negócio chamativo, tipo, que negócio que mexe, e essa irregularidade que dá justamente a presença ali, né? E dá justamente a semelhança com a pedra. E é justamente tentar captar ali essa estruturação cristã. No classicismo a gente tinha ali eles procurando muitas vezes pegar o que ali? Inspirado obviamente no Renascimento, pegar uma cosmovisão grega de equilíbrio, de uma beleza mais estética, mais harmoniosa, e uma coisa mais até erudita, propriamente dito, na linguagem, de uma racionalidade muito maior. Então a gente tem poemas como Amor é Fogo e Arte. Você vê que ele está raciocinando ali sobre o pior sentimento de ser racionalizado, que é o amor. No Barroco, não. No Barroco, ele trabalha não o amor, mas a fé, mas a alma humana. E ele entende as regularidades. E por mais que o Barroco ele trabalhe até um rebuscamento das ideias maiores, e também tem um rebuscamento linguístico, que a gente vai ver mais adiante, aqui no Barroco, essas questões elas vão ser exploradas de uma forma totalmente diferente. Muito presente pelo pensamento cristão, principalmente católico. Quer dizer, principalmente não, exclusivamente católico, né? Claro que ali nas várias cosmovisões cristãs, né? A gente tem várias, né? Não só tem protestantismo, tem os mormons também, né? Dentre outras. A gente tem ali semelhanças, mas a Igreja Católica aqui é o foco, principalmente ali o pensamento de como era vista a Igreja Católica nesses séculos, né? No século XVII, século XVIII, que vão ser os focos aqui no Brasil, né? Já que em Portugal ela acaba um pouquinho mais cedo. Lá até primeiro as escolas chegavam na Europa para depois vir para o Brasil, né? Então o Brasil geralmente tem esse delayzinho, esse atraso. Enfim, então aqui a gente tem, né? O outro nome, né? Seiscentismo, que é a variante, né, do quinhentismo, mas é mais chamada assim em Portugal. Por que chama isso? Porque a gente tem esses nomes, né, seiscentismo, porque existem várias outras obras ali daquele período que não necessariamente puxam só para a linha barroca, mas aqui a gente está pegando nessa linha realmente do barroco, justamente por quê? Porque apesar de todo o barroco ele tinha uma abrangência gigante, a gente vai ver principalmente na literatura com um carinha chamado Gregório de Matos, que ele destoa muito do que era produzido, por exemplo, em Portugal. Mas vamos devagar, né? Enfim, aqui a gente tem essa imagem aqui é fantástica. Ela demonstra muito na pintura aqui a estrutura barroca. E é de uma beleza, é de um cuidado inacreditável. Não que nas obras do Renascimento não fosse, mas ela é algo mais clássico, né? Então vamos aqui para o contexto histórico, que aqui eu já dei uma introdução. Uma introdução não, uma introdução. Então, qual é o contexto histórico? O contexto histórico aqui é a burguesia, ela continua em ascensão, continua, mas a diferença é que agora a gente tem uma burguesia que vai enricando, né? E junto dela a gente tem o quê? A gente tem o absolutismo dos reis que estavam surgindo agora. Então, a gente tem ali na França, né, esse absolutismo que vai, inclusive, gerar, né, ali toda a questão da Revolução Francesa, a posteriori. A gente tem, né, a Contra-Reforma, né, aí a Companhia de Jesus e o Concílio de Trento, que são o quê? São duas artifícios, é um artifício, a Contra-Reforma é um artifício que ela trabalha justamente como atacar ou como parar a reforma protestante. Então, a Igreja Católica ali,
ela faz reuniões, né? E dentro dessas reuniões, né? Inclusive do Concílio de Trento, ele vai pegar e a Companhia de Jesus, né? Que são justamente as viagens que fazem, que o pessoal faz, né? Que ali os jesuítas fazem, não só os jesuítas, mas que a Igreja Católica faz para converter novos povos, né? E manter a força. E as reuniões de o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer de... Como é que se diz? O que é que a igreja vai fazer para diminuir a adesão de países, de pessoas ao protestantismo? Lembrando que o protestantismo, ele vai se ramificando, ele foi se ramificando. Então, a Igreja Católica estava preocupada com mais novas correntes. Então, a gente tem que manter o catolicismo como a fé cristã principal. Então, aqui ele usa esse artifício, né, de pegar os novos povos, inclusive, por isso que aqui a gente tem essa questão, já aqui no Brasil, dos jesuítas das outras, das outras pessoas, né, da fé católica, outros grupos católicos para a catequização dos índios. E a gente também tem o quê? A gente tem o barroco surgindo como uma pegada ideológica, né, religiosa, na verdade, para a Igreja Católica, para a Igreja Católica converter, né, ali através da arte mesmo, trazer aquela propaganda do que é a Igreja Católica. Houve o Sacro de Roma, né, que foi, como o nome já fala, uma situação muito complicada que aconteceu em Roma, né, um ataque. Então, a gente tem esse pensamento, a gente também tem essa perspectiva de terror. Muita coisa ali estava acontecendo, né, nessa época aqui dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica não, desculpa, dentre esses anos, né, que trazia esses pensamentos de o que seria do futuro. Enfim, então aqui a gente tem mais uma imagem, né, fantástica aqui da arquitetura agora, o êxtase da Santa Teresa, e aqui vocês percebem aqui uma situação. Opa, cadê? Opa, mexi em alguma coisa aqui. Enfim, aqui a gente tem uma situação fantástica. Primeiramente, a beleza da escultura. É uma escultura, vocês veem que ela é diferenciada das esculturas do Renascimento. Ela ela não tem tanta uma preocupação em trabalhar com a perfeição da realidade, mas sim em mensagem, né? A mensagem aqui é mais forte. Então, a gente tem aqui, né, a Santa Teresa, né, aqui de bruços do anjo, e aqui a gente passa quase que uma cara de sedução, de prazer, à medida que tem uma figura santa. Então, é essa dualidade que existe entre o ser humano. Então, é exatamente isso aí. O êxtase de Santa Teresa passa essa dualidade entre o religioso e o prazer, né? Entre a santificação e o prazer, entre o pecado e, e a remissão, né? Entre o crime e... Como é que se diz? O crime e a absolvição, né? Então, são elementos contrastantes aqui que vão sendo jogados, né? Isso dentro da literatura a gente chama de antíteses, né? Antítese é a figura de linguagem justamente quando você pega dois elementos separados que são opostos e unem, como sol e chuva, né? Então, se eu falo hoje fez sol, amanhã fez chuva, aqui nós estamos trabalhando antítese. Enfim, então aqui a gente tem toda essa pegada aqui demonstrada bem na arquitetura. Claro, uma professora de artes pode passar muito mais informações do que eu, né? E aqui a gente tem nas características principais, né? A tentativa de elevação dos valores cristãos, né? Que eu já falei. Mitologia cristã. E aqui troca-se, né? Aquela pegada mais da mitologia cristã pela pegada, ou da mitologia clássica que existia, né? Ali no Renascimento e no Classicismo. Pela mitologia cristã. Dualismo, já expliquei, né, ali com as imagens, é justamente essa ideia do branco, do preto, de coisas que chamam a atenção, né?
Então, aqui a gente pode ver também na própria arquitetura das igrejas, e também sempre, ó, é sempre focando em algo grandioso, né, para passar justamente aquela propaganda da igreja mesmo, assim, algo arrebatador, né? A gente tem aqui a dramaticidade e dinamicidade, vocês veem que as formas, elas são diferentes, elas chocam, né? Você não tem algo uniforme, é algo muito dinâmico, né? E espiritualismo, logicamente, né? Aqui profundidade, então são temas profundos, reflexivos, muitos poemas são desse nível. Também há dentro da própria profundidade das imagens, né, da pintura, que você vê que são pinturas bem profundas. Também há uma profundidade dentro da escultura, né? E dentro da literatura também. É clarividade relativa. Ah, isso aqui é justamente porque é relativa, para ficar o quê? O dualismo, né, já faz parte, ó. Aqui, ó, claro e escuro. Aqui também, ó. Dentro das igrejas também. Vocês veem aqui. Então a gente tem aqui em João Pessoa ali, né, na igreja São Francisco, a cara é fantástica ali. A gente tem várias, né? A gente tem a igreja do Carmo, a gente tem, pô, a Catedral de Nossa Senhora das Neves, quase casei lá. É fantástica, é brilhante. Deixa eu ver se tem aqui alguma imagem. Deixa eu ver. Que ali é maravilhoso. Catedral Nossa Senhora das Neves, João Pessoa. Ali é fantástico, é muito linda a arte barroca lá. Deixa eu ver se tem por dentro. Não, aqui, acho que eu não achei por dentro aqui. Mas é lindíssimo lá. Não tem aqui por dentro, velho, a casa. Não tem, mas é. Deixa eu ver. Enfim, vocês vão lá, velho. Toda essa área do centro histórico ali de João Pessoa é fantástica. A igreja São Francisco é fantástica. Você sente essa imersão, né, da, da igreja. Você sente todas as características aqui. É um negócio que você entra, você fica, meu Deus, que coisa fantástica, que coisa profunda. Claro, aqui eu estou falando até numa pegada religiosa, né? Aqui a gente tem algumas algumas obras, né, para adiantando, né? Então, as características aqui, que essa obra a gente vê aqui, isso aqui é crucificação, né? Que está no Santuário de Congonhas, e é justamente o que? Feito por Aleijadinho. Aleijadinho é uma das peças mais importantes do Barroco brasileiro. Das mais importantes do Barroco brasileiro. Ele trabalha justamente, chama Aleijadinho porque ele tem uma doença degenerativa e o cinzel, né, para essas esculturas, às vezes tem que ser amarrado na mão dele porque ele não conseguia mais fazer a escultura por conta própria. Então cortava-se, não, amarrava-se as coisas, ele não tinha os dedos, né, dizia que ele tinha só o polegar e o dedão no final da sua vida. E ele fazia essas obras assim, essas características, esses roxos que são uniformes, né? A preocupação dele não é com a fidelidade com a figura humana, mas sim representar as emoções. A gente tem aqui, ó, o Caravaggio, que é um dos pintores mais famosos aqui. Você vê a ideia da claridade relativa, né? Que é a crucificação de São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. A gente tem aqui toda o rosto, a gente vê aqui que o único rosto que está aparecendo é o de São Pedro, mesmo assim, de uma situação relativa, é, a luminosidade, né, parcial, o choque de cores, né, o branco aqui com o preto, essas tonalidades que vão descendo, muito interessante, é fantástico, assim. A gente também tem aqui a moça com Bico de Pedra, né, do Vermeer, também a mesma coisa, estrutura preta, com umas tonalidades, como se fosse justamente aqui ó, a luminosidade parcial, entendeu? Dando valor o que aqui, algumas cores claras, aqui a professora de arte pode falar bem melhor, né? Então, para a gente agilizar um pouco, eu vou trabalhar aqui, ó, mais isso aqui nos poemas, mas pegando aqui características na literatura, né, a gente tem o rebuscamento e o trabalho da forma, que seria o cultismo, né, que seria justamente trabalhar a métrica de uma forma mais rebuscada e também a linguagem mesmo, as palavras, né? O trabalho estético
mais avançado, que já existia muito no Renascimento, no Classicismo, e aqui a gente tem uma preocupação, né? Continua essa preocupação com a forma, e o rebuscamento do conteúdo e conceitos, conceptismo. Ali a gente, no clássico a gente tem o neoplatonismo, né? Aqui a gente tem o quê? A gente tem o rebuscamento de conceitos. Então, o que é bem, o que é o mal, como é que isso se aplica, são questões filosóficas, são poemas, sim, que fazem você ficar questionando muitas coisas, trabalha muito com a fé, trabalha com, até mesmo aqui com a ideia de conceitos mesmo. Então o conteúdo ele é muito reflexivo. E por fim a gente tem aqui a escrita tumultuosa, né? Que tem muitas figuras de linguagem, até por isso que eu não trabalhei ainda figuras de linguagem, deixei para trabalhar aqui junto do barroco. Já fui apresentando algumas para vocês, como metáfora, como personificação, então antítese que acabei de falar. Então fui trabalhando com vocês conforme foi aparecendo, né? O cavalgamento, algumas figuras de linguagem, mas eu vou deixar para trabalhar com os poemas do barroco, na verdade. Que próxima aula eu vou trazer as figuras de linguagem e aí a gente vai trabalhar junto com os poemas do barroco, né? Essa questão. Então, a gente tem aqui um conjunto enorme de figuras de linguagem, né? Aqui a Igreja Nossa Senhora, olha que coisa maravilhosa aqui a nossa cidade, muito bela, e ali no centro, né? Tipo, muito bonito. Igreja do Carmo, né? Por fim, aqui os principais autores: Bento Teixeira, Manuel Botelho, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Vou centrar minha análise aqui, ó, nesses dois aqui. E aqui a gente tem mais uma pintura. Enfim, gente, espero que a aula não tenha ficado muito longa. Por hoje eu vou deixar vocês aqui, né, com essa imagem aqui do... Não, vou deixar aqui a Nossa Senhora no Carmo, porque essa aqui é fantástica. Agradeço a todos aí. Espero que essas aulas online vocês assistam, porque quando eu voltar, vai ter provinha, viu? Essa prova vai ser em duplo, mas lembrando que vai ter todos os conteúdos do passado. Enfim, boa semana a todos. Eita, peraí, cadê então?